Rubens, Saulo, também tô com saudade de você, né? Pedro Henrique, também conhecido como PH, Vitor, só gente boa no Carnaval da Química hoje. Orleane, ó a empresária entrando aí, Frisley, só gente do meu agrado. Tentei colocar uma marchinha de carnaval, que é justamente a marchinha que vocês vão ouvir lá no próximo ano, na aprovação, que é aquela do Pinduca, no passeio no vestibular. Então, essa música era para homenagem a vocês. Eu acredito que todos vocês estarão na universidade. É o meu desejo e é a minha certeza. E hoje a gente vai fazer o carnaval em cálculos químicos. A gente vai lembrar lá do nosso nono ano. Vocês lembram, né? Que a gente brincou de cálculo, estequiometria. Vamos lembrar de algumas coisinhas, não é? Como combinado, vou explanar alguma coisa do conteúdo, que é do módulo 4 da frente B. E aí a gente vai resolver questões do Enem, né, sessão Enem, e quando a gente voltar, a gente vai resolver questões de aprendizagem e o que der, né? Quando a gente tiver tempo, a gente vai resolvendo questões. Tudo bem? Alguma pergunta? Eu tenho uma. Liguem as câmeras. Não é pergunta, não, é um pedido. Liguem as câmeras, eu vim todo caracterizado para vocês, ó. Carnaval, para fazer uma coisinha bem. Aí, PH. Lá na hora, na festa da vitória, lá, ó. Então, vamos lá. Vou espelhar aqui uma coisinha para vocês. Primeiramente, deixa eu ver se ela tá aqui na agulha já. Mas pensa no negócio que coça. Tô para tirar isso daqui. Agora sim, vamos transmitir a imagem para meus queridos. O e-mail vocês já estão usando, não tá? Que eu tô vendo aí, tô recebendo muita coisa já. Só para quem ainda não conhece, o e-mail é isso aí, tá? Atividades, provas, terceiro ano, bela, @gmail.com. Então, a gente vai começar aí falando de cálculo químico, frente B, módulo 4. E quando a gente fala de cálculo químico, a gente tem que falar inicialmente de unidade de massa atômica, né? Só para relembrar aquela coisinha, né? Essa massa atômica é justamente 1/12 do carbono 6. E através desse valor de unidade de massa atômica é que a gente define as massas dos outros elementos. Tem alguém querendo entrar? Vários, né? Alana, Maria Júlia. Engasguei. Então vamos aqui. Unidade padrão usada para medição das massas específicas, no caso das espécies químicas. Então, através dessa unidade é que se define hoje as massas que nós já conhecemos. Óbvio que tudo também está relacionado com os isótopos e a massa atômica dos elementos é uma média aritmética desses isótopos. Vocês lembram, tem até uma formulazinha, Tuane e Silvia entrando aí, tem uma formulazinha que a gente utiliza a porcentagem da abundância de cada um dos isótopos, soma com a sua massa, no caso, seu número atômico, e divide por 100, porque nós estamos relacionando a porcentagem. Então, esse 1/12 que eu falei para vocês, é justamente isso daqui, é a pizza, né? A gente pegou o carbono, eu falei 6 por causa do número atômico, tá? Então, a gente pegou o carbono, tiramos uma parte dela, 12 partes, tiramos uma parte, e fazemos aí a relação específica dessa unidade de massa atômica, que ela é utilizada para todos. Então, por exemplo, se eu digo que a molécula de água tem 18 unidades de massa atômica, eu estou dizendo que ela é 18 vezes maior que 1/12 do carbono. Eu estou fazendo a relação em função dessa informação da unidade. Vamos aqui. Então, essa unidade corresponde a 1/12, e nós temos um valor dela também em massa, tá? Tem bem aqui embaixo,
Lembrando que todo esse material aqui é do Bernoulli, só estou fazendo aqui uma ressalva para a gente poder ampliar nosso leque aqui, nossa visão. Então, nós temos o valor da unidade, é esse aqui, ó, em grama. Caso você se depare com alguma situação onde você precisa fazer a transformação de unidade de massa atômica para grama, então você pode utilizar esse valor aí, né? Então, uma unidade de massa atômica corresponde a 1,9 vezes 10 a menos 23 gramas. Lembrando disso, você se safa de qualquer questão pegadinha. Lembrando disso, não tem como errar quando você se deparar com essa situação onde precisa transformar essa unidade para grama. Vocês lembram dessa? Fazer aqui é só mais ou menos passo a passo. Pega aqui a massa do carbono, relaciona para a quantidade de átomos dela, que é 6 vezes 10 é 23, né? Um átomo de carbono vai valer quanto? Então, faz uma relação aí em grama, onde esse um átomo de carbono corresponde a uma unidade de massa. Lembrando que essa unidade de massa é 1/12, que é a massa do carbono. Quem é que está pedindo para entrar? Alguém levantou a mão. Não deu para ver. Tudo bem? Prosseguindo aqui. A relação direta, onde a gente pode relacionar com a unidade de massa atômica. E aí pode chegar que a unidade corresponde a esse valor, tá? Vamos prosseguindo aqui. A massa atômica dos elementos, como é que a gente descobre a massa? A gente faz uma espécie de relação com os isótopos, né? Você sabe o que é isótopo, não sabe? A questão dos elementos aí com suas quantidades, né? No caso aí, a expressão relacionada com, por exemplo, o hidrogênio, ele tem 2 isótopos, que é o deutério e o trítio. Então, a massa do hidrogênio é justamente uma média aritmética com esses isótopos. Lembrando e levando em consideração a sua porcentagem na face da Terra, né? Deixa eu ligar aqui minha lâmpada. Pronto. Então, vamos aqui, ó. A massa atômica é a massa de um átomo de um elemento expressa em unidade, no caso, massa de unidade. Então, por exemplo, o titânio, ele tem 48 unidades. Então, a gente vai relacionar. Um átomo de titânio tem essa massa. Um átomo de titânio tem 48 unidades de massa atômica. Um átomo de titânio tem sua massa 48 vezes maior, que eu tinha falado lá no início, tá vendo? Que é a unidade padrão, né? Que no caso é 1/12. O outro aqui. Um átomo de titânio tem sua massa 48 vezes maior que 1/12 da massa do carbono. Ó, diferente aqui, ó. Quando eu falo 48 vezes maior que a unidade padrão. Estou falando desse uzinho da massa. Mas eu posso dizer também que ele tem 48 vezes maior que 1/12, porque eu estou retirando uma parte desse carbono para poder relacionar justamente com essa massa de 48. Eu posso até fazer uma relação entre a 48 vezes 1/12 e encontrar quantas vezes ele é maior que essa massa. Não é isso? No caso, nessa quarta aí, ó. Um átomo de titânio tem uma massa 4 vezes maior que a massa do átomo de carbono. Como assim, professor? Você está dizendo que tem 48 unidades, e eu sei que uma unidade corresponde a 1/12, então eu vou fazer o quê? 48 vezes 1/12, e aí eu vou ver a quantidade, né, ó, a quantidade que eu tenho aí, de vezes que ele é maior. Por isso que deu 4 ali. Fiz a relação, né, ó, justamente com a unidade de massa, e encontrei aí essa quantidade que ele é maior, especificamente, da massa do carbono. Então, a relação que eu falei para vocês sobre os isótopos está aí, só para a gente relembrar. A memória de vocês é boa, mas não custa nada, né? A gente relembrar um pouco sobre aí as porcentagens dos isótopos de cada elemento. É através dessa porcentagem que é produzida aí a massa atômica. Então, um exemplo aqui é o cloro. Nós temos o cloro 35 e o cloro 37, só temos esses 2 isótopos. O nosso mais conhecido é o 35, você nota pela abundância dele, 75% na face da Terra, e o outro menos abundante, com 25%.
Lembrando que aqui tem que fechar os 100, né? Está relacionado aos 100%. Então, a massa atômica do cloro vai ser o quê? Vai ser o número atômico desse cloro vezes a sua porcentagem. Do mesmo jeito, ó, mais 37, que é desse outro cloro, do outro isótopo, e sua porcentagem. Tudo isso dividido por 100. E aí a gente tem esse valor, que é o mesmo que vocês veem na tabela periódica, 35,5 unidades. Lembrando que essa unidade nós utilizamos muito hoje em grama por mol. Não é? Então, quer dizer que a relação entre unidade de massa e grama por mol é a mesma. Eu estou relacionando só um 12º do carbono, mas se eu quiser fazer, tratar essa massa com grama por mol, não tem problema nenhum. Tá? A relação é a mesma. Massa molecular, todo mundo sabe fazer, né? Todo mundo sabe calcular. É fornecido aqui, as unidades de massa dos elementos. Um exemplo, a molécula de água, a gente vai multiplicar a quantidade de átomos vezes a massa do elemento, mais, né, a quantidade do outro elemento existente. Então, nós temos aqui no final, na massa molecular, 18 unidades. Então, vamos ver, a partir desse valor podemos concluir. Uma molécula de água tem 18 vezes, não, a massa 18 vezes maior que um 12º do carbono 12. Alguém já adicionou. Então, ela tem a massa 18 vezes maior que um 12avos, tá? É diferente do que a gente vê embaixo. Ele está dizendo aqui, ó, que a massa da água é 18 vezes maior que a unidade padrão. Ok? Não confundir uma com a outra, tá? E a terceira, como a gente tinha mostrado lá anteriormente, uma molécula de água tem uma massa 1,5 vezes maior que um átomo de carbono. Como assim, professor? Não é 18 unidades? Acabei de mostrar para vocês isso daqui. São 18 unidades. Eu sei que unidade aqui é 1 sobre 12. Né? Então, como se estivesse dizendo isso. 18 vezes 1 sobre 12. Deixa eu tirar esse cara aqui que está me atrapalhando. Pronto. Professor, Oi. esse termo massa molecular é o mesmo que massa molar, é? É o mesmo. É o Ah, mesmo, tá? Molecular, molécula molar é da quantidade de moléculas existentes lá, né? É a mesma coisa, a mesma expressão. Então, se você ouvir falar de massa, calcule a massa molecular ou massa molar, nós estamos falando do mesmo processo. Leane. certo, obrigado. Eu não tinha visto, PH, a sua indagação no chat, perdão. Então, dividindo aqui, ó, multiplicando, dividindo, a gente vai ter aí 1,5. 1,5 é a quantidade de vezes que uma molécula de água tem a massa em relação à do carbono. Tá? Então, eu consigo fazer essa relação em cima dessa quantidade de 1/12avos do carbono para poder fazer a relação das massas, inclusive das massas moleculares que nós vimos agora. Constante de Avogadro. Todo mundo lembra, não lembra? Constante de Avogadro tá aí, ó, a historinha. O primeiro cientista a defender a ideia de uma amostra de um elemento com a massa em gramas numericamente igual à massa atômica apresenta sempre o mesmo número atômico, que o inizinho foi o Amadeu Avogadro. Ele não conseguiu determinar o valor, né, no caso esse N, inclusive ele faleceu, e a sua ideia foi passada por seus admiradores, né, até que chegou um tempo que alguém realmente olhou para o que ele tinha feito e viu o fundamento, e hoje nós temos a ideia do número de Avogadro como divisor de águas em relação aí ao estado gasoso, né? Então ele desenvolveu muito bem a sua ideia. Para fim de curiosidade, ele não era cientista de profissão, ele gostava muito da ciência, né? Ele era advogado, né? Por isso que o nome parece advogado, né? Advogado, ele era advogado na época. Mas ele gostava muito de estudar sobre ciência e estudou profundamente isso daí. Não conseguiu defender em nenhum congresso, mas os seus alunos, sabe como é que eles faziam? Eu espero que vocês façam isso também, o meu legado. Eles iam nos congressos, e tem aquele pessoal que fica entregando plano feito para vocês quando vocês vão fazer o concurso, eles ficavam entregando
as teorias de Avogadro para os cientistas. Tem alguns que só faziam assim, né? Tipo quando a gente passa ali pelo centro que alguém te entrega lá o panfletozinho da irmã Janaína, né? Irmã Janaína traz seu amor em 2 dias, enfim, essas coisas. Então, teve alguém que olhou e disse, olha, interessante. Aí que o Avogadro começou a ter o seu espaço depois de morto, né? Infelizmente. Então, o seu valor numericamente, ó, por exemplo, aqui do carbono 12, a massa do carbono aqui, né? Então, esse valor é determinado experimentalmente por esse valor. É o valor para todo e qualquer. É que se eu digo para vocês, um mol de qualquer coisa, ele está relacionado aqui a 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Vou até colocar entidades. Essas entidades podem ser o quê? Pode ser moléculas, pode ser íons, pode ser partículas, enfim. Quantas partículas existem numa colher quantas partículas de ferro existem numa colher com feijão? Então, eu estou relacionando a 6 vezes 10 a 23. Eu estou procurando o íntimo da matéria. Eu estou trabalhando dentro do íntimo da matéria. Então, quando você se deparar com situações onde vocês são indagados sobre moléculas, sobre íons, sobre partículas, sobre átomos, né? Então, aquela parte íntima da matéria, aí vai remeter vocês sempre a utilizar aí o número de Avogadro. 6 vezes 10 a 23. Ah, professor, se eu colocar o 0,2 tem problema? Não, problema nenhum. A gente que usa na matemática para arredondar, ficar com um valor exato, né, um valor redondo na hora dos nossos cálculos. Mas se quiser utilizar o 0,2, a diferença é mínima, né? A discrepância é mínima. Esse era um Amadeu, né? Vê como o cara é gente boa, né? Morreu sem conseguir provar a sua teoria, mas a gente tem que bater palmas para ele, porque hoje não existia ciência sem a sua teoria. O mol, tá aí, ó. Conjunto que contém 6 vezes 10 a 23 espécies químicas, né? Constituídas de um determinado material. Vamos lá, um mol de água. A quantidade de matéria que contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Do mesmo jeito, se eu digo que um mol de NaCl, né, ó, contém aí 6 vezes 10 a 23 aglomerados iônicos de cloreto de sódio e 6 vezes 10 a 23, no caso, o cátio e o ânion cloro. Então, tem um mol para cada um, né? A relação de um mol para cada um. Então, o mol corresponde a esse valor. Ah, professor, mas se eu tiver feito lá o balanceamento e deu 2 mols, então vai ser 2 vezes esse valor. Então, por isso que a estequiometria é importante. E o balanceamento, principalmente. Se você pega uma questão de cálculo e você não observa o balanceamento da reação, você vai se perder completamente. Principalmente quando você precisa fazer aí a relação entre quantidade de mol, né, que é a quantidade de matéria, ou mesmo com volume molar. Lembrando que no volume molar houve uma mudança, né, que é a chamada CNTP. Está errado aqui. A CNTP teve uma pequena mudança. Vocês ainda vão ver em questões mais antigas ainda, né, o 22,4, né, que seria 22,4 mols por litro, né? A relação é essa. Hoje, existe uma mudança, tá? É 24,7, tá? Mudou um pouquinho, tá? Nas questões mais antigas, ainda se trata com essa daqui, com 22,4, mas houve uma mudança, e essa mudança em alguns livros já aparece, tá? E eu acredito que no Bernoulli também tem essa informação. A gente vai falando lá de volume, a gente vai ver isso daí, com certeza. Então, aqui só para salientar mais uma informação, deixa eu apagar aqui, que não vai me interessar. Vamos continuar aqui, ó, 2 mol de titânio, tá vendo aqui, ó, a relação molar, ela está diretamente ligada aqui com o Avogadro. Então, em 2 mol de titânio, eu vou ter 12,04 átomos do titânio. Do mesmo jeito aqui, 2 mols de ácido sulfúrico, eu tenho a mesma quantidade, né? Então, eu vou estar sempre relevando aí a quantidade molar do elemento. E é por isso que eu digo para vocês, observe o balanceamento. Ah, posso fazer qualquer balanceamento? Pode.
Mas lembre-se que você só tem 3 minutos para responder uma questão, então você tem que ser muito objetivo, né? Então, faça o balanceamento da tentativa, é o mais fácil, é o mais prático, você não perde tempo. Se eu for querer fazer redução, você vai perder tempo, né? Ah, eu gosto do sistema é bom, quem gosta de trabalhar com sistema é bom, só que ainda é um pouco mais lento que o das tentativas. Tudo bem? Bora ver massa molar. A massa em grama, né, que aconteça a quantidade de espécies, né, no caso 6 vezes 10 é 23. A unidade dela é mesmo grama por mol, ou daquela maneira. Isso daqui é lembrado da unidade de massa atômica, né? A relação delas é a mesma, ok? Então, vamos ver aí. Massa molar do oxigênio, 16 gramas por mol. Então, um mol do átomo de oxigênio tem a massa 16, né, que está para 6 vezes 10 a 23 átomos desse oxigênio. Não é isso? A massa 16 gramas. A massa da glicose, 180 gramas, que está para 6 vezes 10 a 23. Por que eu estou dizendo isso? Porque a unidade não é grama por mol. A unidade é grama por mol. Mas quanto é que vale o mol? O mol aqui vai valer o número de Avogadro. 6 vezes 10 é 23. A relação matemática aqui, né? Os físicos sempre falam isso, né? Que química é só regra de 3. Mas a relação matemática é fundamental para o cálculo estequiométrico. Não tem para onde fugir. Não tem fórmula. Não tem fórmula. Tá? É relação mesmo de unidades. Transformações, enfim. A massa molar do íon, o íon amônio, ó, 18 gramas por mol. Da mesma maneira eu sei que vai ser 18 gramas porque eu estou relacionando para um mol dele, né? Se eu tenho 2 mols, então eu vou ter 2 vezes esse valor. Então, é uma regra de 3 simples, né? Quantidade de matéria, que é o número de mol. Essa daqui é a formulazinha mais comum que nós temos. Mais comum mesmo, onde a gente tem aqui a massa, que é a amostra que a questão fornece para a gente. E aqui a massa molar do elemento. Tipo, eu quero saber quantos mols eu tenho em 20 gramas de água. Então, eu vou colocar 20 lá em cima, coloco a massa molar da água aqui embaixo, né, 20 dividido por 18, eu vou encontrar o valor em mol, que é justamente a quantidade de matéria. Dificilmente vocês vão ver nas questões, calcule a quantidade de mol. Não. Calcule a quantidade de matéria. Quantidade de matéria, tá? O mol, ele é obsoleto, essa expressão, tá? Para quando você precisa identificar esse N aí. Esse N é a quantidade de matéria. Então, ó, a unidade de quantidade de matéria é o mol, óbvio. Né? Então, um exemplozinho aí, ó. Encontramos 900 gramas de glicose. Qual a quantidade de matéria contida nele? Massa molar está aqui, 180 gramas. Pega a amostra, que a gente pode chamar de M1, tanto faz, não tem problema não. Adiciona aqui, divide, você vai ter 5 mols. Não é isso? Esses 5 mols correspondem 5 vezes o que eu tenho aí, de 6 vezes 10 a 23, caso a questão te pergunte aí em moléculas, átomos, íons, partículas, enfim. Né? Então, eu estou relacionando sempre ao Avogadro. Então, o plural de mol, nem precisa dizer, né? Precisa dizer. Eu coloquei porque no meu, tinha observaçãozinha lá no Bernoulli, e tem gente que está meio enferrujado, então, mas mols, enfim, né? Tem gente que fala moles. Na minha época, os professores falavam moles. Eu tenho 10 moles. Eu achava engraçado, mas acho que eu falava para sacanear, gente. O termo aí da IUPAC, né? Número de mols. Pronto, vamos lá. Vamos trabalhar. Né? Já deu para relembrar alguma coisinha. Opa, 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 não é por aí não. Calma. Deixa eu voltar aqui. Deu aqui um pequeno bug. Vocês estão escutando um barulho estranho, então? Parece uma panela batendo. Aqui em casa, viu, gente? Desculpa, porque o meu estúdio aqui, ele está muito próximo agora da cozinha. E com a questão da pandemia, a gente fez aqui um aglomerado de pessoas aqui na casa. Deixa eu voltar para a gente resolver questões.
Eu quero participação. Tô achando vocês muito parados hoje. Vocês não podem estar cansados, não. Ainda está cedo para vocês estarem cansados. Pronto, bora lá. Primeira do Enem. Página 67. O brasileiro, ele consome em média 500 miligramas de cálcio por dia. Quando a quantidade recomendada é o dobro, uma alimentação balanceada... Gente, deixa eu tirar esse negócio aqui que tá coçando pra caramba isso daqui. Cadê? Pronto. Ah, coçando demais, Alan. Eu tô aqui, tá empolado isso daqui, né? Eu não gosto de carnaval, não vou mentir. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 mols para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos, tá vendo que eu vou ter que arremeter ao 6 vezes 10 a 23, né? Mínima de átomos a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades. E aí? Qual a estratégia? Você se depara com essa questão, o que é que você faz? Primeiro, relacionar que ele está dizendo que a gente consome isso daqui, em média, né? 500 miligramas de cálcio por dia, né? Mas o ideal é que seja o dobro. Qual a interpretação da questão, né? A Marina está colocando aqui a formulazinha, né? Para calcular a quantidade de matéria. Certo, Marina? Só não se agarre muito a isso não, tá? Não se prenda muito a isso não. Você está correto, a gente pode utilizar aqui para calcular, porém, isso daqui eu tenho que... Aqui é o dobro, né? Então, no caso aqui, eu vou ter que ter 1000 miligramas. O ideal é que seja 1000 miligramas. Né? Então, se eu tenho 1000 miligramas, para transformar isso daqui para grama, mas por que, professor? Por que eu tenho que transformar para grama? Porque a massa molar do cálcio é 40 gramas por mol. Então, eu tenho 1 grama de cálcio aqui, ó. Eu tenho 1 grama desse 1 cálcio. Né? Que no caso o átomo, enfim, né? A gente tem 1 grama dele. Então, veja lá. A Marina disse para a gente fazer pela forma. Marina, eu não estou dizendo para você não fazer, não, tá? Faça o que você achar melhor. Tanto a Marina quanto vocês. Se você não tem afinidade aos cálculos estequiométricos, às regras de 3 da vida, você pode fazer com a fórmula, você vai ver que vai remeter à fórmula. Não tem problema nenhum, tá bom, gente? Não estou dizendo para que vocês não façam por fórmula, não, tá? Faça o que vocês acharem mais fácil e mais rápido para que vocês possam desenvolver a questão. O meu amigo PH tá me dando a ideia aqui, ó. Bora lá, ó. 40 gramas desse cálcio, ele tá para 1 mol. Mas quanto é que vale 1 mol? 6 vezes 10 é 23. É isso, ó. 1 grama aqui, que é do dobro que nós necessitamos, é X. Morreu Maria Preá. Se eu fosse jogar na forma que a Marina deu a ideia pra gente aqui, ó, seria 1. Aliás, não, esse 1 não. Desculpa, esse 1 aqui não vai entrar, não. Aqui é se ela quiser encontrar mol, né? Aí eu tenho que pegar a massa do meu amigo aqui, encontrar a quantidade de mol e relacionar depois para Avogadro, não é? Então, bora ver quanto é que vai dar aqui. Quanto é que vai dar aqui, matemáticos? Lembre aí do Leonardo Belo. Oi. As suas anotações não estão aparecendo no slide. Não está aparecendo? Oh, meu Não, Deus. tá só a imagem da questão. Ainda bem que você me alertou. Porque eu estava riscando aqui mais do que um... Deixa eu ver agora, PH. Eu vou voltar aqui, ainda bem que você me disse.
A minha internet também não tá muito boa hoje, não. De vez em quando vocês vão me ver fazendo caretas aí. Bora ver se vai dar certo agora. Pronto? Sim, agora sim. Beleza. Então aqui seria mais. Travou, tá vendo? Travou? Você tá me ouvindo? Oi, oi. Voltou. Certo, então eu quero aqui a questão de átomos, né? Aqui é a entidade química. Então, os átomos aqui que eu quero. Eu não vou trabalhar com a grama mais. Se quiser cancelar, não tem problema. Então, vai ficar o quê? 6 vezes 10 a 23, dividido por 40, né? Então, o Alan está dando aí para a gente um valor aí de 0,15, né, Alan? 0,15, que aí 0,15 vezes 10 a 23, eu vou andar a vírgula aqui uma vezinha, né, ó. Ando a vírgula aqui, vai ficar 1,15 vezes 10 a quanto? A 22. Tá ruim pra caramba pra ver ali. Vocês me confirmam se aquele resultado é 22? É porque tá ruim pra eu ver aqui na imagem. É É 22. esse mesmo. Uhum. Porque bem que tem um 23, né? Aí nós encontramos letra B de vamos embora passar no Enem. Vamos embora passar no Enem. Prosseguindo aqui. Segunda, mais uma do Enem. Veja que as questões do Enem, elas são bem polposas, né, ó, de informações. Então, a gente tem que estar muito alerta, principalmente nesse cálculo simples de estequiometria. Nós não entramos naquela parte de calcular rendimento, calcular pureza, reagente em excesso, nós não entramos nisso, né? A gente está fazendo o básico. Gente, desculpa, mas meu pescoço está coçando agora. Está ardendo, sei lá. Esse negócio estava guardado, bem a poeira me dando alergia aqui. Aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, acho que algum de vocês deve tomar aspartame, né? Que apresenta um potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet. Tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. Contraindicado a portadores de fenilcetonúria, que eu não sei o que é isso, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. Ah, eu lembrei. Eu falei sobre isso daí com um aluno e ele ficou muito amedrontado e não chegava nem perto de refrigerante mais. Ainda mais que ele estava estudando para fazer um concurso militar. Aí disse, não, eu tomo pó de Guaraná para ficar alerta. Digo, mas pode ser que te dê um pequeno retardo. Aí lembrei desse tenúrio aí no final. Então vamos lá. Causando um retardo mental, o IDA, né, índice diário aceitável desse adoçante, é de 40 miligramas por quilograma de massa corpórea. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol de uma pessoa de 70 gramas de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de... Deu uma massa do aspartame aqui, ó. Ótimo, não preciso calcular. Mas no Enem vai estar assim não, tá, gente? Aí vai dar lá as massas para que vocês calculem. Eles não querem nada facinho para vocês, não. Então, como é que trabalha aí? Bora transformar isso daqui, né? Ó, esse dadozinho da adoçante. Se eu tenho uns 70 gramas, faz tempo que eu tinha, né? 70 gramas. Então, vamos fazer aqui o primeiro passo. Eu vou dizer o seguinte, que 40 miligramas aí vai estar para 1 quilograma. 70 quilogramas vai estar para quantos miligramas aqui? Esse quilograma vai embora. Então, X vai ser 40 vezes 70. Então, X dá 2.800 miligramas, né? 2.800 miligramas. Só que como a gente vai querer relacionar aí a quantidade em mol, né? Eu vou ter que
Aí eu posso arremeter ao que a nossa querida amiga Marina já falou para a gente, eu posso usar a formulazinha, né, ó, que é massa sobre a massa molar. Lembrando que esse valor está em miligrama e as unidades é grama por mol, não é? Então eu tenho que transformar. Como é que eu transformo aqui? Vai dar quanto em grama? Vou andar a vírgula 3 vezes, né? Vai dar 2,8, segundo o meu querido amigo PH, e eu confio muito nele. Confio demais. Eu sei da aula sem querer. Já, veja. Traz aqui para mim, traz. Vocês ouviram, né? Ele saiu da aula dele sem querer. Acontece. Só um minutinho, galerinha, porque além de pai, eu sou professor e pai, professor e já viu, né? Vocês me dão um segundinho, por favor. Agora eu tô perdido. Pronto, pega. Sim, encontramos aqui, né? 2,8 gramas. E eu posso jogar aqui, não posso? Vou jogar aqui para 2,8 é o que nós temos de massa. E a massa molar do nosso amigo lá do Spartame é 294 gramas por mol, né? Aqui é mol, aqui é grama, a gente cancela grama com grama. E aí a gente vai ter o valor aí de quanto? O valor vai dar quanto aí? Vai dar 9,5 vezes 10, alguma coisa, né? Porque eu vou dar a vírgula aqui algumas vezes. 10 a quanto? Bota assim, ó. Vezes 10, deixa eu só confirmar. 2,8 dividido por 294. 9,5 vezes 10 é menos 3. Oxente, passou por quê? Menos 3. Pronto, encontramos o mol aqui, né? Encontramos o mol. Beleza, a gente vai voltar para onde? Precisa voltar? Acabou? Posso fazer de outra maneira? Posso fazer sem usar a fórmula? Posso. Nós nos encontramos inicialmente aqui a massa, né? Acabou aqui, não foi? 9 vezes 10 a 3 seria a letra B, né? Mas eu posso usar a estequiometria? Posso. Posso não? Porque eu sei o seguinte, se é a quantidade de mol, eu vou ter que transformar para 6 vezes 10 é 23? Não, já tenho aqui, ó, neomol do Spartame. O mol dele tem a massa, 294 gramas. Nós encontramos 2,8. Olha como eu vou voltar para o que eu tinha lá no início. Eu volto para ali, não volto para a formulazinha que a Marina indicou para a gente. Fica 2,8 dividido por 294. E aí nós temos o mesmo resultado lá. 9,5 vezes 10 a menos 3. Tá aí. A questão interpretativa é muito maior do que propriamente o cálculo. Você tem que lembrar que toda informação que tem nas questões tem que ser usadas, né? Ah, professor, mas colocou 40 calorias, porque a relação não é termodinâmica, né? Se fosse, por exemplo, para calcular aí a quantidade de calor, né, existente, aí outra coisa, já tinha informação. Ele quer saber a quantidade de matéria existente aí, né, do aspartame nesse adoçante. Tudo bem? Alguma pergunta? Eu vi subir aqui no chat, mas eu não consegui ler. Foi muito rápido. Deixa eu ver se tem alguma coisa. O meu amigo Eclis sorrindo de mim aqui. Opa, o Eclis vive sorrindo de mim. A Linda também. Oh, meu Deus, pessoal. Não, o Eclis não gosta de mim, não. Essa questão aqui, ó, ela tem alguns janeiros, mas é uma questão boa. Interpretativa, né? Eu tô brincando, Eclis, também gosto muito de você. Então, ó, a eutrofização
Aí entra a biologia, né, no meio e tal, lembra do Rodrigo Francisco. A eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários, e o crescimento desses é controlado pelos nutrientes limítrofes, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. O ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago. Aí tem lá, né, tem o fósforo, tem o carbono, né, isso, tem o nitrogênio, né, tem aqui o fósforo, tem o nitrogênio aí, tem o carbono, né, tem toda a sua relação na atmosfera, né, que todos estão arremetendo aqui aos produtores primários, né, os produtores primários é que tem uma relação aí, né, de vasta importância nas comunidades, especificamente nos rios. Aí tem ali o sedimento formado, enfim. O que vai nos interessar, tá bem aqui, ó. Produtores primários, algas e outros organismos fixadores de nitrogênio fotossintéticos assimilam carbono, nitrogênio e fósforo nas razões atômicas de 106, 16 e 1. Então, 106 é do carbono, 16 é nitrogênio e 1 é do fósforo. É a relação que nós temos aí, né, em sua proporção, né? Então, vou colocar bem aqui do lado. Então, 106, 16 e 1. Aqui é carbono, aqui é nitrogênio e aqui é o fósforo. Vamos continuar. A análise da água de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes de lavouras, né, adubadas, resolveu as concentrações dos elementos do carbono, tá aqui, concentração, é importante isso daqui, nitrogênio, 1,2, e fósforo, de 0,2. Nessas condições, o nutriente limítrofe é o. Esse limítrofe é o que vai limitar, né, a questão aí da existência dos produtores primários. Ele vai impedir, ele vai bagunçar, né? Ele vai estar lá para dar um limite nessa representação aí dos produtores primários. Então, para isso, a gente precisa fazer um cálculo estequiométrico e verificar aí a relação de cada elemento, né? Fazer essa relação e verificar quem está em excesso, no caso, e que a falta desse excesso vai fazer com que ele se torne aí o limítrofe, é o que vai limitar aí a produção dos primários. Então, como é que a gente faz aqui? Deixa eu apagar ali aquela proporção, que meu espaço ficou limitado agora. Eu já sei que aqui é do carbono, já sei que aqui é do nitrogênio, e aqui é do fósforo. Então, o que a gente faz? Inicialmente, eu vou pegar aqui carbono e nitrogênio. Vou pegar aqui carbono e nitrogênio, vou pegando parte a parte, né? Vou pegando um a um, cada proporção. Vamos lá. Então, aqui foi fornecido para a gente aqui as quantidades molares, tá vendo? Lá embaixo. Então, o que é que eu faço? Aqui, quem é o do meio, nitrogênio é 16, né? Pronto. Então, bora aqui, ó. 106, que é a proporção específica em mol do carbono. Então, 106 mols do carbono vai estar para 16 aqui mols do nitrogênio. A minha relação é carbono e nitrogênio inicialmente. A proporção que eu tenho aqui, ó, a quantidade molar que eu tenho do carbono é de 21,2 mols. Então, eu vou encontrar esse X aqui, ó. Só dá para fazer por regra? Dificilmente. Porque eu estou relacionando dois elementos. Veja que é como se eu estivesse fazendo uma reação química e pegasse aí a quantidade molar de cada um para poder definir a quantidade do outro. Então, a fórmula é muito complicada. Então, tem que ir realmente para a regra de 3. Então, eu vou encontrar aqui, ó, botar aqui do ladinho, x é igual a 21,2 vezes 16, tudo isso dividido por 106. Então, aqui a gente vai ter aí um valor de 3,2, né? 3,2 mols
de nitrogênio. Se a gente for ver, na relação carbono e nitrogênio, a gente vai notar, inclusive, que o carbono está em excesso, né, pela sua quantidade molar, que nós observamos de 21,2, e, consequentemente, o nitrogênio é quem vai ser esse cara aqui, quem vai limitar o limítrofe, né? É ele que vai limitar, porque o carbono está em excesso, e a quantidade mínima presente desse nitrogênio é que vai dar aí a atividade relacionada, por exemplo, à eutrofização. Mas eu só posso garantir que seja o nitrogênio quando eu faço a relação desse nitrogênio com fósforo. Então, vou ter que fazer a mesma coisa aqui. Fósforo e nitrogênio. Fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos lá. Nós temos aí a relação deles, que vai ser 1 mol do fósforo, né? Vou botar aqui, ó. 1 mol do fósforo. Vai estar para 16 mols do nitrogênio. A quantidade de fósforo nós temos aqui, ó, 0,2 mols. E eu vou chamar aqui de Y. Então, levando para a matemática do Leonardo Belo. Então, 0,2 vezes 16, né, ó. Então, a gente vai ter aí 3,2. Olha a coincidência, né? 3,2 do nitrogênio. Aqui também eu levo em consideração o excesso, né? O excesso do fósforo, fazendo com que o nitrogênio ele seja o limitante dos produtores primários, tá? Então, é através dele que acontece a eutrofização. Tá? E depois vocês podem falar aí com Rodrigo Francisco, ou mesmo com o Jean Stifler, né? O nome do Jean é invocado, né? Jean Stifler. Rapaz, esses caras são demais. Pensava que era só o meu que era plágio. Mas tudo bem. Letra B, de vamos embora passar no Enem. Vamos embora passar no Enem. Próxima. É um rótulo de leite, né, ó. É um rótulo de leite em pó. Lace. Modo de preparo. Coloque o leite instantâneo sobre água quente ou fria, previamente fervida. Mexa ligeiramente e complete a água. Complete a água com a medida desejada. Para um copo de 200 ml, coloque 2 colheres cheias, né? No caso, 30 gramas aí. Nós temos aqui as proporções em massa de cada um. 26% de gordura, 6% de sais minerais, 30% proteína, 3% água, no caso em pó, né? 35% lactose e a licitina 0,2. Então, vamos lá. Supondo que a composição corresponda ao percentual em massa de cada componente e que a constante de Avogadro vale a 6 vezes 10 a 23, a quantidade de mol de lactose, ele quer que a gente olhe a lactose, né? Em 2 copos de leite integral é igual a... Deu as massas molares para a gente. E a gente vai ter que ver a quantidade de matéria. Veja que é meio antiguinha, né? Ele está pedindo a quantidade em mol, né? Tinha que falar a quantidade de matéria. Vocês vão encontrar hoje assim, quantidade de matéria. Tá? Então, ele deu a massa para a gente, ótimo. Né? Então, primeiramente, vou fazer a relação aqui, né? Ó, dos copos, né? Então, em um copo, vou colocar aqui. Em um copo a gente tem aí 200 ml, a gente tem essa quantidade aí, né, de 30 gramas. Né? Em um copo, 200 ml, a gente tem a quantidade de 30 gramas. 2 copos, só para a gente fazer aqui, é o passo a passo mesmo, tá, gente? Não tem contraindicação fazer isso não, tá? Não tem contraindicação fazer isso não. Lembrando a vocês, estequiometria é treino. É treinar, ver as diversas possibilidades, ver as dificuldades, é treinar todo santo dia. Se você estudar hoje a história dos fenícios, aí de tarde você estuda estequiometria. Se você estudar hoje genética, aí estuda mais tarde estequiometria. A estequiometria todo santo dia, para fixar na cabeça. Beleza? Então a gente vai ter aí 60 gramas, né?
Eu tenho aqui 60 gramas. As 60 gramas aí é justamente do leite, né? Vou botar. Esse barulhinho é riscando aqui, tá? Vai. Eu tô ouvindo agora. Aí, PH. Aí, PH, tô ouvindo agora. Eu consigo ouvir vocês agora direitinho. Ó. E a mim também, os meus barulhos. Então, eu vou ter que dar uma melhorada no meu estúdio. Vou dar uma melhorada. Encher daqueles negócio de ovo, né? Aquela capinha do ovo para melhorar. Beleza. Encontramos aí essa quantidade de massa de leite, né? Para 2 litros. E vou relacionar essa massa aqui, ó. Porque ele está dizendo que tem da lactose tem 35%. Eu vou tirar 35% daqui. Então, o que é que eu faço? Faço 2. Esses 60 gramas aqui, ó, ele vai corresponder a 100%. Os 35%, a gente vai tirar de Y aqui. Deixa o X descansar um pouquinho, né? Então, Y vai dar quanto aqui, o Alan? O Alan responde rapidão. Y vai dar quanto aí, Alan? 60 vezes 35 dividido por 100. Vai dar quanto? 21? 21 é 21. 20, muito obrigado. Então, nós temos 21 gramas de lactose, né? Porque nós tiramos os 35% daqueles 2 copos, né? Porque se um copo tinha 30 gramas, 2 copos tem o dobro, né? Então, 60 gramas. Esses 60 gramas a gente vai tirar os 35 dela agora. Tudo bem? Então, vamos para o terceiro passo, que ele quer a quantidade de mol. E aí, agora eu só faço jogar na fórmula, né? Que ele está dando aqui para a gente. A massa molar, não dá não, tem que calcular, né? Tem que calcular. C12H22O11. Então, C12H22O11. Vamos ver. 12 vezes 12, mais 22, mais 11 vezes 16. Assim que a gente calcula a massa molar, né? A massa molar é aí. Lactose é a mesma sacarose, né? Mesma representação da sacarose, então tem 342 gramas por mol. Isso aqui a gente vai ver, tá, gente? Nós não vimos no ano passado, mas a gente vai ver essa parte aí. Vocês já viram com biologia. Na química é diferente. Então, esse valor eu vou trabalhar aqui no passo 3, ó. Que nós já calculamos tudo. Então, se eu quero a quantidade de mol, eu vou dizer que o mol aqui é igual a 342. A massa que nós encontramos no 35% foi 21 gramas. E eu vou chamar de Z. A gente vai encontrar agora o final. Z vai ser igual a 21 dividido por 342. 21 dividido por 342 é igual a 0,06. É mais ou menos isso, né? 61, uma coisa assim. Vou colocar aqui, 0,061 mol, né? Que é justamente aí a nossa letra C de campeões. 0,5? Tem certeza, Alain? 0,6%. 0,06. Ah, sim, porque... Tranquilo. Eu fiquei nervoso. Ufa. Então, gente, volto daqui a pouco. Vou parar bem aqui a gravação. Não sai agora, não. Não sai agora, não, que eu vou fazer a chamada. Oxe, tá pensando o quê? Fazer